Pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Espero que de manhã durante a aula, quando eu mandar para vocês amanhã. Mas enfim, o que eu vou estar passando para vocês hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre embriologia. Eu só vou dar a introdução, algumas pinceladas iniciais aqui. Vou tentar gravar outros vídeos aí, se vocês curtirem, vocês me falam. E aí eu vou tentar desenvolver um pouco mais a embriologia e o estudo da embriologia, tá bom? Então, o que é embriologia? A embriologia é uma disciplina bastante complicada da gente entender, mas o que ela diz? Ela narra, tá, a historinha de vida, que a gente chama de oncogenética, a historinha de vida de um embrião até ele se tornar um organismo adulto. Ele começa com uma célula ovo, que a gente chama de zigoto, que seria a primeira célula do seu corpo, a célula precursora que vai dar origem a todas as outras células que existem dentro do seu organismo. O nome dela, célula ovo, vem justamente porque ela é um ovo. Tá? A gente vai ver depois os tipos de ovos, tá? De segmentação dos ovos, a gente vai ver que eles são ovinhos. Então, todo o desenvolvimento, desde esse zigoto até um indivíduo complexo, a gente chama isso de embriologia. Vai ter várias fases, vários estágios, vários processos de transformação que essas células vão passar até se tornar um indivíduo adulto. Tá? Então, várias fasezinhas eu vou tentar explicar para vocês certinho cada uma delas. Então, a gente vai ter primeiro falar alguns tipos de ovo, tá? Alguns tipos de zigoto, como funciona a segmentação, gastrulação, neurulação, depois a formação do mesoblasto, a organogênese e, por fim, os anexos embrionários. Então, a partir disso, tá? Antes da gente entender como funciona a embriologia, a gente deve entender o quê? Existem vários tipos de ovos, tá? Ou de zigotos, como a gente pode dizer. Esses ovos vão estar presentes em todos os grupos animais, pelo menos de vertebrados e alguns outros organismos mais complexos, e eles vão ter uma variação muito grande de um para o outro. A característica marcante que vai marcar a diferença de um organismo, tá, do tipo de ovo de um organismo para outro, é o vitelo. O que é o vitelo? O vitelo é aquela partezinha amarela do ovo, tá, de ovo de galinha que a gente come. Ele é uma substância de reserva energética, ele vai ter muita gordura, muita proteína, muitas vitaminas, vão ter aí tudo que para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Então, alguns ovos vão ter mais vitelo, outros vão ter menos vitelo. Isso já vai ser por si só uma classificação efetiva para a gente fazer aqui. Então, a gente tem aqui os ovos oligolésticos, vocês podem olhar aí na imagem de vocês, que seriam aqueles ovos com pouquíssimo vitelo. Vem o próprio nome diz de oligo, né, pouco vitelo. Alguns anfíbios têm ovos oligolésticos. Quando a ausência do vitelo, ou seja, não tem quase vitelo nenhum, esse ovo é chamado de alécito. Por exemplo, o ovo humano, tá? O zigoto humano. Como a gente é nutrido por uma placenta, a gente não tem necessidade de ter um vitelo. Esse vitelo, vocês vão ver que ele vai diminuindo a necessidade dele quanto mais tempo esse ovo vai passar em desenvolvimento fora do corpo materno. Tá? Então, o oligolécito, geralmente ele está restrito àqueles grupos de animais que não precisam tanto que o ovo se desenvolva por muito tempo fora do corpo da fêmea ou pertencem a organismos que têm o desenvolvimento interno totalmente, são vivíparos. Certo? Então, o próprio nome diz oligolécitos, pouco vitelo. Depois, a gente tem o ovo que a gente chama de heterolécito. O que acontece? Esse ovo ele já vai ter mais vitelo, tá? O vitelo já vai ser muito maior a concentração dele do que a gente tinha no ovo oligolécito ou no ovo alécito. E o que acontece? Aqui a gente vai ter uma divisão, tá, de regiões onde vai ter mais vitelo e menos vitelo. Vocês podem ver que existe uma divisãozinha ali, bem aqui. Tá? A gente tem o polo animal e o polo vegetativo. No polo animal, lembrando que isso aqui tudo é uma célula ainda, tá? A gente está falando de um zigoto ainda, uma célula inicial, que a partir dela vão surgir as outras. Então, o ovo heterolécito, ele vem do próprio nome hétero, né? De diferente. Lembrando que oligo é pouco, então é pouco vitelo. O ovo heterolécito ele vai ter uma divisão.
A parte de cima, com pouco vitelo, onde vai estar todas as organelas desse organismo, vai estar o núcleo, citoplasma, mitocôndrias e tudo mais, a gente vai chamar de polo animal. A parte rica em vitelo, geralmente embaixo, tá? Depende muito do ponto de vista, mas geralmente ela vai ser embaixo, vamos chamar de polo vegetativo, certo? Então esse aqui é o ovo heterolécito. Alguns anfíbios têm isso, alguns peixes têm esse tipo de ovo, tá? Que ele já vai ter um pouco mais de vitelo, só que são animais que se desenvolvem mais rápido, então não há necessidade de acumular tanto vitelo dentro do organismo. Depois a gente tem o ovo megalécito, tá? Ou megalécito completo. O que acontece? São ovos que têm uma quantidade gigantesca de vitelo, muito vitelo, tá? Muito mais do que o heterolécito. Que tipo de ovo é desse jeito? Alguns répteis e as aves. Então o ovo de galinha é um ovo megalécito completo. Justamente porque quando você olha o ovo de galinha, você vê a gema do ovo, aquilo ali é uma célula, tá certo? E todo aquilo amarelo é o vitelo. E geralmente fica uma pequena partezinha em cima, que aqui no caso a gente chama de cicatricula, que seria o equivalente ao polo animal. Tá? Seriam ali, só naquela regiãozinha você vai ter as células, as estruturas, dentro da célula, que pertencem a um animal mesmo. Então, geralmente aqui as proporções estão um pouco erradas, mas esse ovo seria muito maior, como é o caso da gema do ovo da galinha. Então, são geralmente em organismos, em espécies que têm um desenvolvimento do ovo fora do corpo da fêmea durante muito tempo, tá? Durante meses, aí, que é o que acontece com as aves, principalmente. Por último, a gente tem o centrolécito, que é o quê? Você tem aí um vitelo considerável e esse vitelo ele fica em volta do núcleo, tá certo? Vocês podem ver aqui que a gente tem o citoplasma mais vazio de vitelo e todo o vitelo acumulado em volta do núcleo. Esse tipo de ovo centrolécito é muito comum em insetos e em alguns artrópodes, tá certo? É mais restrito a eles, esse tipo de divisão mais estranha de vitelo, certo? Então esses são os tipos de ovos que a gente viu. A partir disso, a gente chega num processo de segmentação. O que é isso? Tudo isso que a gente viu até agora eram ovos separados, zigotos, né? A célula inicial separada dos organismos. Só que elas não ficam assim para sempre. Uma prova é a gente tem bilhões e bilhões de células que surgiram a partir de uma segmentação, ou seja, uma célula foi se dividindo por um processo de mitose, tá? De divisão celular, e eles foram aumentando de tamanho até chegar na gente. Então, a gente tem o tipo de, antes de eu falar dos dois tipos, esse tipo está relacionado com o tipo de ovo. Vou falar deles de novo aqui. Então, a gente tem a segmentação holoblástica e a meroblástica. Essa holoblástica, a gente tem a igual e a desigual, e a gente vai ter a discoidal e a superficial da meroblástica. Tá? Vou falar um pouquinho primeiro da holoblástica, que significa o quê? Separação total. A gente vai ter dentro dessa holoblástica, tá? Lembrando, a gente está aqui. Eu estou falando da igual. Na segmentação, falando dessa primeira aqui, então, para vocês não ficarem perdidos, tá? Não da desigual. Na segmentação igual, todos os blastômeros vão ter o mesmo tamanho. Mas que diabos é um blastômero? Lembrando aqui, se vocês olharem aqui, a gente tem a primeira célulazinha, que é o zigoto, tá? O ovo oligolécito. Quando ele se dividir, vai passar por um processo de divisão celular, a gente vai ter duas células. Essas células iniciais a gente chama de blastômeros, tá? São célulazinhas que surgem a partir da primeira divisão. Então, depois a gente vai ter outra divisão, vai formar 4 blastômeros. Depois a gente tem uma seção horizontal, que vai dividir em 8 blastômeros. E esses blastômeros aí, eles vão se dividindo, até você virar uma estruturinha que a gente chama de mórula. O que é uma mórula? Mórula vai ser aí já vários blastômeros juntos, vai ser uma massinha de células, que é o começo do desenvolvimento do embrionário. Tá? Bem comecinho. Isso aqui, dependendo do organismo, acontece nas primeiras uma semana, alguns dias, tá? Às vezes horas, dependendo do organismo. Essa mórula, o que acontece? Ela vai crescer até certo porte, se tornar essa mórula, e ela vai passar por um outro estágio. O que acontece? A mórula é uma massinha de células, e as células do meio da mórula elas vão migrando para os hemisférios. No final, você vai ter uma estrutura que a gente chama de blástula. Essa blástula vai ser o quê? Ela vai ser uma cavidade interna recheada por líquido,
e vai ter uma camadinha de células em volta. Então, lembrando, da mórula ela passa para a blástula. As células da mórula vão migrando todas para os hemisférios, para a parte em volta dela, e dentro você vai ficando uma cavidade cheia de líquido, que a gente chama de blastocela. Então, você vai ter a blastocela e a blastoderma, a gente vai ver esse nome muito agora, derma, que seria pele, tá? De vários outros tipos aqui, que eu vou falar para vocês com mais detalhes. Então, a blastoderma vai ser essa camadinha de células em volta. Dentro dessa blastoderma vai estar a blastocela, que é uma cavidade. Essa estrutura a gente chama de blástula, tá bom? Isso aqui vai ser comum a todos os ovos, tá? O jeito que vai acontecer que é um pouco diferente. Isso aqui é o exemplo da igual, tá? Que eu vou explicar, que eu expliquei para vocês agora. Lembrando que essa segmentação ela pode ser desigual. Isso aqui é muito mais comum nos ovos alécidos. Aqui a gente já vai ter aqui no ovo, voltando aqui para vocês não ficarem perdidos, no ovo heterolécito. Tá? Então aqui já é o ovo heterolécito. O que acontece? Como a gente tem uma divisão desigual do vitelo, ela continua dentro dessa divisão. Então quando você tem a primeira divisão aqui, a segunda divisão aqui, as células do polo animal elas vão ser menores do que as células do polo vegetativo, justamente porque tem menos espaço. Desculpa, na verdade tem mais espaço, ou tem mais espaço preenchido por vitelo. Então as células com menos vitelo, menorzinhas, a gente vai chamar de micrômeros, e as células maiores a gente vai chamar de macrômeros. Então, possivelmente isso de novo vai virar uma blástula. A blastocélula vai ser um pouco mais deslocada para cima, por conta que os macrômeros são maiores, então eles ocupam mais espaço e os micrômeros ficam em cima aqui bonitinho, tá certo? Então, isso aqui, a gente tem isso tudo, essas duas que eu expliquei foram as segmentações holoblásticas. A total, que é uma segmentação total, e eu falei da igual e da desigual, tá bom? Agora, a gente tem a segmentação meroblástica. Tá? O que é uma segmentação meroblástica? Ela vai ocorrer naqueles ovos megalésticos. Por que ela é parcial? Porque apenas uma parte do ovo se divide. Tá? O que significa isso? Ela é chamada também de discoidal. Por quê? Porque você vai ter uma estrutura que a gente chama de disco germinativo. Então, se você pegar aqui o ovo megalécito, a gente também tem o nome telolécito, tá? O que acontece? Só as partes de cima vão se dividir, tá? Então, a parte de baixo aqui continua sendo uma célula só, tá? Ela não se divide. Somente as partes aqui, se a gente fosse fazer uma analogia com o que a gente viu, seriam só as células do polo animal. Elas vão dividindo e vai formar a blastocela e a blastoderma aqui, limitadas por essa célula grandona cheia de vitelo. Então, ela é muito comum aí em aves. Certo? Quando você olha aquele embriãozinho se formando em um ovo de galinha, aquela estruturinha ali seria o disco germinativo que deu origem ao embrião. Todo ele vai englobar essa única célula que vai ser onde vai estar o vitelo. Tá? Quando a gente vai falando de anexos embrionários, eu vou entrar em mais detalhes a respeito disso. E por último, a gente tem a divisão superficial, que ela acontece naqueles ovos centrolécitos. Ela é um pouquinho mais diferentona aí. O que acontece? Você vai ter um núcleo, e o vitelo aqui geralmente fica próximo ao núcleo, tá? E esse núcleo vai se dividir, sem se dividir as células totalmente. Ele só vai aumentar de tamanho essa célula e vai dividir os núcleos, vários núcleos, vários núcleos, vários núcleos. Esses núcleos todos espalhados pelo citoplasma da célula, como vocês podem ver aqui, eles vão aos poucos migrando, tá, para a periferia do ovo. E quando eles migram para a periferia do ovo, vão surgindo membranas plasmáticas ali, tá certo? Em volta. E no meio você vai ter a blastoderma igualmente, certo? Então é uma divisão um pouco mais diferentona, um pouco mais bizarrona que acontece aí nos invertebrados, mas vocês precisam saber que existe. As mais importantes são as outras que eu falei, tá certo? Depois disso, tá? Depois que a gente chega na fase de blástula, a gente vai ver algumas outras coisinhas que acontecem bem interessantes aqui. Nessa fase aqui de gastrulação, varia muito de um organismo para outro, tá? Na gente, para um peixe, para um invertebrado, para qualquer outro tipo que a gente estiver estudando. Por isso a gente usa um modelo. O que é um modelo? Um modelo de estudo, tá? A gente pega um organismo e a gente estuda ele e acaba meio que extrapolando o que acontece nele para os outros, para o nosso estudo aqui. Então a gente usa, para explicar
o resto do processo embrionário a partir da gastrulação, um bichinho muito bonitinho, parece um peixe, mas é um protocordado, que é o anfioxo. Vocês podem digitar aí no Google, o anfioxo, ele parece um peixinho filtrador, que tem umas perlinhas na frente assim, que ele filtra a água do mar. A gente vai usar ele como modelo, tá? Então, só para vocês saberem, ele tem um ovo heterolécito, tá? Então, ele vai ter polo animal e polo vegetal, ou polo vegetativo. Então, continuei de onde eu parei aqui, tá? Essa parte aqui da segmentação do ovo. A gente tem a blástula, certo? Blastocela é a cavidade interna e blastoderma seria a cavidade essa camada de células que fica em volta. O que acontece? Elas começam a se dobrar, tá? Essa blástula começa a se dobrar sobre elas e cria uma nova cavidade. Ela cria uma nova cavidade e como ela dobrou sobre ela mesma, você vai criar duas camadas de célula, que vocês podem ver aqui. Tá certo? Essa estrutura que se forma, tá, pelo dobramento dela, a gente chama de arquêntero. O que seria esse arquêntero? Seria o que a gente chama de intestino primitivo. É o estômago, intestino, esôfago, o início do seu sistema digestivo. Começa aqui. Só que ele não se fecha totalmente, ele fica uma pequena abertura, tá, que a gente chama de blastóporo. Esse blastóporo, ele é a porção final, no caso do anfioxo, ele é a porção final do sistema digestório. Por que ele é a porção final no anfioxo? Porque ele é um animal, desculpa, é isso que eu queria falar. Por que ele é a porção final no anfioxo? Porque aqui o anfioxo ele é um organismo deuterostômico. O que significa isso? Significa que o blastoporo origina o ânus. Em algumas espécies, nos protostômios, esse blastoporo vai originar a boca. Tá? Então, alguns organismos, por exemplo, principalmente invertebrados, todos eles vão ser protostômios. Aqui, no caso, o deuterostômio vai formar primeiro o ânus, tá? Para vocês saberem. Só um detalhe. Então, vai formar duas camadas de tecido, de célula, desculpa, de pele não. Duas camadas de tecido, de célula, vocês podem ver aqui. A de fora, a gente vai dar o nome de ectoderma, vocês podem ver aqui. E a de dentro, revestindo o arquêntero, de endoderma. Isso é a gastrulação, o próprio nome vem. Gastrular tem a ver com gastro, que seria a sua cavidade do sistema digestório mesmo. Então, a primeira coisa que surge em você, tá? Isso aqui no anfioxo, mas em você, em todos os outros organismos, é o estômago. Então, continuando, a gente tem aí essas duas camadas de pele, de tecido. Por que eu estou falando pele? Né? Não é pele necessariamente, é porque vai formar a pele em algumas partes. Aí eu confundo na hora que eu estou falando, mas são camadas de células, tá certo? O que acontece nessas camadas de célula? A gente só tem endoderme e endoderma, né? E a parte de fora, que é a ectoderme. O que acontece aqui agora? Aqui agora a gente vai surgir uma terceira camada, tá? Essa partezinha verdinha aqui, que a gente chama de mesoderma. Então você vai ter 3 tipos de camadas de célula: endoderme, mesoderme e ectoderme. Dá para entender isso aí? O que acontece? Essas 3 camadas, aqui vocês podem ver, tá? A mesoderme, ela vai formar aqui uma estrutura que a gente chama de celoma. O que é o celoma? Celoma é uma cavidade dentro do corpo de um organismo revestida por mesoderme. Então é um buraco dentro. Esse buraco na gente, onde se encaixam quase todos os órgãos. Pulmão, coração, fígado, tá? Todos eles vão se encaixar dentro desse celoma. A gente vai ver que alguns animais não têm celoma, são acelomados. Ou tem um celoma que não é revestido por mesoderme, aí ele vai ser pseudocelomado, mas enfim, não se preocupem agora. Basta saber que esse celoma é feito de mesoderme e ele vai ser uma cavidade onde vai estar todos os órgãos, a maioria dos órgãos do seu corpo. Essa mesoderme ela surge a partir de uma diferenciação da endoderme, não se esqueçam disso. E aí a gente tem a ectoderme, a parte de fora, e a endoderme de dentro. A endoderme ela vai dar origem a alguns órgãos internos, por exemplo, o trato digestivo ou a parte interna de alguns órgãos. E a ectoderme vai surgir vai fazer o surgimento de duas coisas bem interessantes, tá? A mesoderme,
a ectoderme, ela vai formar uma estrutura que a gente chama de placa neural. Essa placa neural vocês podem ver aqui em cima bonitinho. Essa placa neural, ela sofre uma dobra sobre ela mesma e forma um tubo. Só para vocês entenderem, essa foto que eu tenho aqui é um corte no anfíoxo. O anfíoxo é um bicho compridinho, eu estou cortando ele no meio. Então vocês estão vendo aí uma fatia, um sushi de anfíoxo, tá? Então essa ectoderme de fora, ela vai se invaginar e vai formar um tubo que é o nosso tubo nervoso dorsal, tá? Uma parte da mesoderme vai originar uma estrutura rígida que a gente chama de notocorda. É isso que torna os nossos organismos vertebrados e cordados, tá? Você ter essa notocorda, que é um bastão rígido que surge embaixo do tubo nervoso dorsal. Na gente, essa notocorda vai englobar o tubo nervoso dorsal e dar origem à nossa coluna vertebral. No anfíoxo, não. No anfíoxo ele fica com a notocorda e o tubo nervoso dorsal. Lembrando que a notocorda tem origem mesodérmica, vem da mesoderme, tá? Então, essa notocorda, esse tubo nervoso dorsal, ele surge a partir da ectoderme, que se diferencia em neuroectoderme, tá bom? E o resto da ectoderme vai formar a nossa pele. Então, acho que deu para entender, né? Mesoderme vai formar alguns órgãos internos e o celoma, que é a cavidade interna. Endoderme vai formar a parte interna dos órgãos e a ectoderme vai formar nosso tecido nervoso e o tecido de revestimento epitelial do nosso corpo. Isso já falei um pouco mais, mas o processo de formar o tubo nervoso a gente chama de neurulação. Por fim, a gente tem a organogênese, que eu vou explicar melhor num vídeo separado, não hoje, tá? Fica para a semana que vem. Mas o que acontece? É a formação de todos os órgãos internos a partir desses três tecidos, dessas três camadas de células, tá? Então você sabe que a gente tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, a ectoderme vai dar origem à pele, pelos, unhas, tá? Os dentes, o esmalte dos dentes. Esse ectoderma a gente chama de ectoderma epidérmico, tá? Que vai dar origem principalmente à parte de fora. O ectoderma neural dá origem ao encéfalo, nosso cérebro, tá? E a medula. O mesoderma vai dar origem aí a um monte de coisa: músculo, sistema circulatório, ossos, rins, sistema reprodutor, o peritônio, né? Que é toda essa cavidade aí que a gente chama de celoma, tá? Que é essa partezinha aqui, tudo isso aqui é o celoma, os órgãos vão estar aqui dentro. Lembrando que celoma é uma cavidade revestida por mesoderme. Se não fosse mesoderme aqui dentro, ó, não seria um celoma, seria um pseudoceloma, mas isso é detalhe para depois. E depois a endoderme vai dar o revestimento do sistema digestório, tá? Da cavidade digestória, da bexiga urinária e da parte do fígado e do pâncreas e algumas outras glândulas do nosso corpo. Então, a organogênese é o surgimento dos órgãos a partir desses três tecidos. Isso acontece em um processo embrionário grande, tá? Bem complexo. No anfíoxo ele é mais simples, na gente ele é um pouquinho mais complicado. E por hoje eu vou parar aqui, na organogênese. Depois, na próxima aula, eu vou expandir um pouco a organogênese e vou falar de anexos embrionários e a gente terminou essa parte de desenvolvimento. Tá certo, gente? Então, se ficarem com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários ou manda para mim. Todo mundo tem meu número, pelo menos para quem eu mandei esse vídeo. Quem não quiser pode entrar em contato comigo por ali, tá bom?